sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Dando continuidade ao estudo da obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É o 15º volume desse livro especialíssimo, pois ele vai tratar da desobsessão da metodologia da reunião. É claro, meus amigos, que não é uma imposição, mas é uma orientação para a reunião mediúnica. Se nós observarmos em O Livro dos Médiuns, quando ele fala, lá no capítulo 34, das reuniões mediúnicas em si, eu vou até falar o capítulo certo, só um pouquinho. Desculpa, é no capítulo 29, em que ele fala das reuniões das sociedades espíritas, vem toda uma orientação para como a reunião funciona e até como a sociedade espírita, o centro espírita deve funcionar. Mas a gente muitas vezes é desatento. A gente lê e não entende, lê e não interpreta, lê e não dá conta da importância, a gente vai fazer do nosso jeito, a gente vai adaptando a doutrina ao nosso jeito. Eu acho, né? E muitas vezes até dando entrada a obsessores que se intitulam como guias. E aí a pessoa fala, meu guia mandou fazer assim. Mas não é orientação doutrinária. É muitas vezes uma interferência para até derrubar uma casa, um serviço, né? É colocar a causa espírita em xeque. E aí a gente tem também no capítulo 31 do Livro dos Médiuns uma lição muito interessante de Fenelon. É uma mensagem dele, em que nós já, no dia 30 de junho de 2020, falamos dela. Mas agora eu vou só dar uma lidinha, porque a gente está no capítulo 67 da Desobsessão, que fala sobre reuniões mediúnicas especiais. E Fenelon fala assim, meus amigos, quereis formar um grupo espírita, eu vos aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação os médiuns que permanecem no isolamento. E aí a gente já começa a ver que o isolamento é um dos pontos para a fascinação. E quando a gente olha no isolamento, não é só o isolamento físico, não. É muitas vezes o isolamento ideológico, em que eu me sinto dono de uma verdade, fico naquela ideia e não aceito nada que venha de encontro àquela verdade. Isso é muito sério, né? Então, os bons espíritos não fazem assim. Jesus, meus amigos, o maior espírito que a Terra já conheceu, ele trabalhou em conjunto. Então, toda vez que passar pela nossa cabeça um sentimento de isolacionismo, é a hora da prece, é a hora do passe, é a hora de eu pedir o apoio ao plano espiritual, porque é sinal que eu estou começando a ser assediado ou caminhando para um processo de fascinação. E aí Fenelon continua falando na mensagem 21 do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Deus não lhes deu essa sublime faculdade apenas para si mesmos, mas para o bem geral. Comunicando-se com outros, eles têm 1000 oportunidades de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, enquanto que sozinhos estarão muito melhor sob o domínio de espíritos mentirosos, encantados por não terem qualquer controle. Aqui está para vós, e se não estiverdes dominado pelo orgulho, vós o compreendereis e tirareis proveito disso. Agora aqui está para os outros. Olha só, meus amigos, então, aqui ele está falando com Kardec, né? Está falando, a gente pode levar para a nossa comunidade espírita. Por quê? Toda comunicação há de ser examinada. E a gente tem que agradecer profundamente, meus amigos, pelo exame das nossas comunicações.
Porque muitas vezes, por estarmos sendo intermediários, a gente não percebe a gravidade daquele ponto. A gente não percebe. A gente acha que está tudo bem, quando na verdade muitas vezes está bem mal, não é? Então a gente tem que estar muito atento a esse detalhe dentro do trabalho da comunicação espírita, dentro do trabalho de uma reunião mediúnica. E aí a gente sempre fala, Kardec sempre fala muito em reunião, não é? Jesus fala, onde tiverem 2 ou mais unidos em meu nome, eu aí estarei. Ele não fala sozinho. Quando tiverem 2 ou mais, quer dizer, 2, já dá para ter um contraponto, né? Já dá para ter um raciocínio diferenciado. E agora a Fenelon vem falando, continuando para a gente, né? Compreendeis bem o que deve ser uma reunião espírita? Não. Pois no vosso zelo, julgais que o que há de melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas a fim de convencê-las. Desenganai-vos. Quanto menos fordes, mais obtereis. E aqui é uma orientação para a reunião privativa, meus amigos. A reunião de divulgação, até se pode pensar numa reunião grande, uma reunião privativa, reunião mediúnica, em que é necessário, como diz Kardec, lá no capítulo 29, o recolhimento, a unidade de vistas, é muito mais fácil se conseguir isto com um grupo menorzinho do que com uma grande plateia, não é? Em que há curiosidade, muitas vezes grandes divergências, é mais fácil harmonizar, trazer o objetivo da reunião, essa concentração mesmo num grupo menor. Então ele diz, é sobretudo pelo ascendente moral que exercerdes que atrairei para vós os incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se apenas pelos fenômenos atrairdes, virão ver-vos por curiosidades, e encontrareis curiosos que não acreditarão e que rirão de vós. Se encontrarem dentre vós unicamente pessoas dignas de estima, talvez não creiam imediatamente, mas vos respeitarão, e o respeito sempre inspira confiança. É alguma coisa que às vezes é muito difícil de entender, porque muitas vezes a pessoa quer ter um corpo mediúnico imenso. E vai, né, colocando aquela pessoa que chega, aquela pessoa que muitas vezes é um trabalhador, chega com boa vontade, chega com entusiasmo, e isso muitas vezes é difícil, porque na verdade para a tarefa mediúnica tem que ver se a pessoa entendeu o objetivo da doutrina, se ela comunga com o objetivo da casa, se ela consegue se relacionar com o grupo. Não é de supetão que há de se formar uma equipe mediúnica. Às vezes, em algumas casas, há uma orientação espiritual direta. Naquelas em que não há a orientação direta, podemos aproveitar do critério de Kardec, do critério do estudo, do aprimoramento da sensibilidade, da intuição, da conversa, da entrevista, para sabermos, né, o que essa pessoa deseja da casa espírita, o que ela deseja ser como médium, né? Muitas vezes é curiosidade. Ela quer saber como funciona. E aí, quando são mostradas as disciplinas para a tarefa, a pessoa acaba desistindo, porque não é aquilo que ela quer. Não é aquilo que está dentro do seu padrão, né, de entendimento, ela nem entendeu o que é aquilo. Ela acha que é só chegar, dar um passe, né? Ou, já que ela tem, muitas vezes, uma formação acadêmica, fazer um atendimento fraterno, como se fosse uma consulta psicológica ou psiquiatra, e a coisa é um pocão maior em termos de especialização, em termos de cuidado, em termos de até renúncia, em termos de entendimento. Então, ele fala aqui, né? A pessoa às vezes vem só pelo fenômeno. E aí aquele público que vem pelo fenômeno, e o fenômeno ele não convence mesmo. O fenômeno, sem haver esclarecimento, não vai dar solidez da fé. Então tem que haver esclarecimento, né, para que haja essa fé sólida, né?
Mas quando a pessoa chega e encontra lá pessoas que são estudiosas, né? E até quando ele fala em ascendente moral, aquela pessoa que na sua vida, no dia a dia, faz um diferencial. Diante de uma dor, de uma dificuldade, ou até a sua postura é uma postura ética, né? Uma postura não maledicente, uma postura fraterna, essa pessoa muitas vezes ela chama atenção na vida social. E aí a pessoa chega ali e fala assim, mas essa pessoa é espírita. E aí as coisas começam a ser olhadas, né? A ser sentidas de uma forma diferenciada, não é? Então ele diz, estás convencidos de que o espiritismo deve acarretar uma reforma moral. E aí Fenelon coloca bem reforma moral. Então eu não sou médium só para aparecer ou para ter uma posição diferenciada dentro da casa espírita. Eu vou entender na mediunidade uma ferramenta, um suporte para mudar tudo aquilo que eu preciso mudar em mim. Para potencializar aquelas sementinhas de bondade e virtudes que eu tenho para esse crescimento interior. Não é simplesmente uma brincadeira, uma situação transitória. E aí ele diz, então, o espiritismo deve acarretar uma reforma moral, que o vosso grupo seja, pois, o primeiro a dar o exemplo das virtudes cristãs. Porquanto, nesses tempos de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar um refúgio. E aí, quando a gente pensa em caridade, não é só a caridade material, o dar coisas, mas é o dar de si, é o dar o esclarecimento, é essa caridade moral. Estou lembrando de uma página muito linda, que é a caridade da compreensão, em que o nosso irmão Baltazar vai falando para a gente, né? Compreender o outro. Por mais difícil que seja, a gente sabe que para exercitar essa caridade da compreensão não é uma coisa fácil. Não é no instalar de dedo. É algo que tem que ter um trabalho íntimo, bem importante, né? Bem seguro. E aí ele diz, essa caridade, né, deve ser, meus amigos, uma reunião de verdadeiros espíritas. Numa outra ocasião, dar-vos-ei o conselho. E aí tem uma notinha aqui no Livro dos Médiuns. Conhecemos um senhor, Kardec falando, que foi aceito para o emprego de confiança numa casa importante, porque ele era espírita sincero, e consideraram ter encontrado nas suas crenças uma garantia de moralidade. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né, ao abraçarmos a doutrina espírita. E assim, queridos, estamos nós. Aqui, nesse momento, nas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando a Mediunidade, sobre a mediunidade, aproveitando mesmo esse momento, porque a gente está recebendo sempre esse trabalho, né? Esse empenho da rádio em se manter de pé, 27 dias por semana, 24 horas por dia. E agora é aquela campanha da gente abrigar alguém, trazer alguém para ajudar na colaboração, né, na manutenção da rádio, com aquilo que puder. Não é o Clube da Fraternidade. Ou a gente até aumentar um pouquinho a nossa contribuição. Quem sabe a gente tem essa possibilidade. Então, meus amigos, é através dessa rádio que a gente está divulgando a doutrina. Com a bondade, né, somos voluntários, mas com a bondade desses amigos que com certeza se esforçam muito para que a gente possa estabelecer essa sintonia superior que a rádio nos ajuda. Então agora vamos para a lição 67. A gente achou interessante falar sobre a reunião mediúnica, já que a 67 é reuniões mediúnicas especiais. Então André Luiz fala assim: em determinadas circunstâncias, as reuniões mediúnicas podem surgir como sendo necessárias a fins determinados. E aqui nós temos a gravura, que é uma pessoa que está sentada,
parece que enferma, né? É sentada, coberta com lençol, então uma pessoa que está enferma. E aí, naquele momento, é feita uma visita, e é claro que, sob a tutela da espiritualidade, é movimentada, né, uma orientação espiritual. Ah, mas a gente não sabe que só recebe espírito dentro da casa espírita? Pode ser até, é o normal, não é? Mas, às vezes, é necessário a questão de um passe, a questão de uma assistência, a questão de uma orientação, a questão de um culto no lar. E aí a gente está observando aqui que a pessoa não vai sozinha. A pessoa vai acompanhada, vai um grupo ali, né? No mínimo 2 pessoas. No mínimo 2 pessoas. Para haver uma sustentação para aquele médium que naquela situação específica, ele vai dar passividade a uma orientação. Então ele diz, né, nessa hipótese, quer dizer, uma reunião mediúnica extraordinária, realizar-se-ão sem qualquer prejuízo para reuniões habituais. E aqui tem isso. Essa reunião, esse atendimento, não vai se processar na hora da reunião habitual, porque senão a gente começa a faltar. Ah, vou faltar a reunião hoje porque eu tenho que fazer um atendimento. E aí, olha só, tem um trabalho, né? Tem um setor, e é o cuidado que muitas vezes algumas pessoas não entendem para alguns de nós que trabalhamos na divulgação. Aí a pessoa marca uma palestra, um estudo, justamente naquele dia, naquela hora em que você tem o seu trabalho mediúnico na casa espírita. E aí tem um ditado que não pode despir um santo para vestir outro, né? Na verdade, tem um trabalho regular que a gente leva com disciplina, e aí aquele tempinho que sobra é que a gente dedica para outros atendimentos, né? Para outras demandas que ocorram. Então, a gente não pode prejudicar a reunião habitual para fazer uma outra questão, que a gente possa fazer um horário depois, né? Se for muito urgente, um horário antes, mas sem prejuízo da reunião habitual. E aí ele continua nos falando. Para que isso aconteça, porém, é claramente preciso que o mentor espiritual do agrupamento traça instruções especiais. Então não é na minha cabeça, não é porque alguém pediu, eu vou lá, então vou fazer. Não é isso não, gente. Porque, na verdade, quando a gente vai numa visita fraterna, a gente representa a casa espírita. Não é de qualquer jeito que as coisas acontecem. A gente está representando a casa espírita. Se eu estou representando a casa espírita, eu vou seguir as orientações que a casa espírita dá, não as questões da minha cabeça. Olha aquele cuidado que a gente falou anteriormente. Porque o meu guia mandou, né? O meu guia orientou assim. Olha só, não é assim não. Existe uma orientação espírita que a gente pode seguir. E assim, meus amigos, se até esse momento essas orientações seguidas, consentidas, têm feito tanto bem. Jesus falou: conhece a árvore pelos frutos. Quantos frutos de consolação, de bondade, de transformação moral têm sido conseguidos até agora, com essas orientações seguras? Por que de repente eu vou inventar uma outra orientação, né? Ou vou acatar uma outra orientação? Percebemos, meus amigos? É a atenção que a gente deve ter. Eu estou mostrando, eu estou seguindo Jesus, ou estou seguindo a minha vaidade, meu ponto de vista pessoal? Como é que está isso? Como está caminhando o meu sentimento? E aí tem um dito bíblico que fala lá de Paulo: cada qual dará conta de si mesmo a Deus. A gente vai ter que dar conta da gente mesmo. E aí, que conta é essa que eu vou dar? Será que essa conta vai fechar? Será que essa conta está de acordo com a lei de Deus?
Será que essa conta está condizente com todo o apoio que eu tenho recebido ao longo desse tempo? Então, amigos, é para a gente parar, é para a gente pensar, é para a gente meditar, não é? E trabalhar o estudo, o entendimento, o aprofundamento desse entendimento, o cultivo das virtudes cristãs, como a Fenelon fala ali no Livro dos Médiuns. E aí André Luiz, ele encerra dizendo, noutros casos, o próprio grupo, através do dirigente, proporá ao mentor espiritual a realização de reuniões dessa natureza, para atender a equações de trabalhos socorristas consideradas de caráter urgente. Então, muitas vezes, vem o pedido de fora. E aí, a gente vai propor ao mentor espiritual, né, para atender aquela questão. O próprio grupo vai. Outras vezes, é o próprio mentor espiritual que traça as regras, né, e que já vai falando o que precisa. Outras vezes, não. A gente pergunta, e aí o mentor espiritual do grupo vai falar assim, olha, mantém no trabalho de radiação, mantém no trabalho de atendimento à distância, ou se esforcem por trazer essa pessoa até a casa espírita, né, para o trabalho do esclarecimento da palestra, do passe, ou para o atendimento fraterno. Então, a gente sabe, se o trabalho é espírita, mediúnico, se o trabalho é mediúnico, ele vai ocorrer por uma orientação espiritual. É mediúnico, gente. É mediúnico. Não é um trabalho da vaidade humana, não é? A gente, às vezes, até pensa em determinados trabalhos de assistência material, dentro da casa espírita. A gente acha, mas aí é cada um na sua ideia, né? De bom grado. A gente seguir as orientações. É claro que existem as orientações do trabalho social, né? Pela legislação, que a gente não pode fugir às ordenações das leis humanas, mas não é só a questão da lei, né? A gente sabe que entra na casa espírita, tem um componente, né? Tem alguma coisa além, porque senão as ONGs fazem, e as ONGs não têm nenhuma visão, nenhuma consequência religiosa. Se o trabalho é assistencial e espírita, a gente há de ter algum elemento, não é forçar ninguém, não é discriminar a religião, não é nada disso. Mas a gente pode oferecer algo que a doutrina espírita oferece, né, é oferta para todos nós, para uma melhoria, não é, daquele estado mental, do ânimo, da autoestima, da visão da criatura como espírito imortal. A gente pode apresentar Jesus, aquele companheiro que chega, muitas vezes a fome, ou a nudez, ou a sede, ou a solidão, o abandono, não é só das questões materiais, mas sobretudo dessas questões morais, que têm sustentado a cada um de nós, da comunidade espírita, até esse momento. Se muitos de nós ainda está de pé, mediante as lutas, as dores, os desafios por que passamos, é porque a doutrina espírita chegou ao nosso coração, chegou ao nosso caminho como suprema caridade, como supremo entendimento. E a nossa vivência fraterna, a nossa frequência à casa espírita, fez com que auríssemos esses fluidos de renovação, de esperança, de confiança em Deus, de fortalecimento, de estruturação dessa fé raciocinada, desse grande movimento de observação que é ofertado a todos nós. Então, que a gente possa valorizar as nossas reuniões espíritas, as nossas reuniões mediúnicas, que a gente possa se ajustar às orientações mediúnicas da nossa casa espírita, pautadas na doutrina codificada por Allan Kardec. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.